Vamos mergulhar numa cena. Pensa aí, um tanque de água em Jerusalém, na antiguidade, mas, olha, não é um lugar de lazer, não. É um lugar cheio de gente doente, de desespero e com uma única esperança de cura, bem pequena. É nesse cenário que a nossa análise de hoje começa. O nome desse lugar era Tanque de Betesda. E a história que corria por lá era a seguinte: de tempos em tempos um anjo vinha, agitava a água e o primeiro que pulasse lá dentro era curado, de qualquer coisa. Agora, imagina só o clima, a tensão, a competição, a esperança desesperada de toda aquela gente. E no meio daquela multidão toda tinha um homem. O que chamava atenção nele não era nem a doença, mas há quanto tempo ele estava ali. Fazia 38 anos que ele esperava por uma cura. 38 anos. É quase uma vida inteira na mesma condição, só esperando. E é aí que Jesus entra em cena. Ele chega no lugar, vê aquele homem e, de alguma forma, ele já sabia de toda a longa história de sofrimento dele. É nesse momento que ele faz uma pergunta que, para qualquer um ouvindo, soaria totalmente sem sentido, quase errada. A pergunta é essa, bem direta. Você quer ser curado? Parece até piada, né? É como perguntar para alguém que está se afogando se quer um salva-vidas. É óbvio. Só que essa pergunta ignora completamente a situação para ir num ponto muito, mas muito mais fundo. E a resposta do homem, olha, ela diz tanto quanto a pergunta. Ele não responde um sim ou um não, que nada. Em vez disso, ele saca uma lista de desculpas, de motivos, um discurso que ele provavelmente já tinha ensaiado na cabeça por décadas. A resposta dele é um roteiro de 3 partes, bem claro. Primeiro, ele diz que é impossível, não consigo. Segundo, ele põe a culpa nos outros, não tenho ninguém. E terceiro, ele se coloca como coitado, alguém sempre chega antes. O foco dele está todo em justificar o problema, não em buscar a solução. Isso leva a gente para o coração da questão. Uma condição que a gente poderia chamar de paralisia da alma. É aquele momento em que o problema se mistura tanto com a pessoa que vira a identidade dela. Ele não era mais um homem com uma paralisia. Ele era o paralítico. E aqui tem uma distinção que é crucial entender. Uma coisa é ser vítima de uma situação. Acontece, está fora do nosso controle. Outra coisa, bem diferente, é viver como vítima. É quando a pessoa adota essa identidade, veste essa camisa e isso a impede de seguir adiante. Jesus não entra nesse jogo de desculpas. Ele não fica discutindo os motivos, não dá um tapinha nas costas. Ele simplesmente ignora toda essa narrativa de vítima e dá uma ordem. Uma ordem direta em 3 partes que exige ação na hora. Parece simples, né? Mas cada pedacinho dessa ordem é uma bomba contra 38 anos de inércia. Levante-se, quebra a paralisia física. Pegue a sua maca, quebra a identidade de doente. E ande, quebra o ciclo de espera sem fim. Agora, vamos pensar um pouquinho só nessa maca. Aquele objeto não era só uma cama improvisada. Por quase 40 anos, aquilo ali era o símbolo visível da condição dele. Era a vergonha, o fracasso. Era o que definia ele como o paralítico do tanque. E aí vem a genialidade da ordem de carregar a maca. Ao fazer isso, Jesus transforma o símbolo da vergonha na prova concreta do milagre. O objeto do sofrimento vira a evidência da cura. É um testemunho que agora aquele homem carrega para todo mundo ver. É claro que nem todo mundo viu o milagre. Os líderes religiosos da época, por exemplo, só viram uma regra sendo quebrada. Em vez de comemorar um homem curado depois de décadas, eles se prenderam no detalhe. Ei, não pode carregar essa maca no sábado. Um foco total na regra e zero na pessoa. Então, no fim das contas, essa história é muito mais do que um milagre de cura física. Ela é sobre o poder gigantesco da nossa escolha pessoal. Vamos analisar isso um pouco mais a fundo. Presta atenção. A pergunta de Jesus ignora completamente a capacidade, o merecimento, as circunstâncias. O foco é numa única coisa: a vontade, o desejo. Você quer? Isso devolve a responsabilidade para a pessoa. A escolha é dela. E ser curado não era tão simples. Significava ter que abandonar a única identidade que aquele homem conheceu por 38 anos. Significava não ter mais desculpas para se apoiar. E por que alguém hesitaria? Porque aquela identidade, por mais sofrida que fosse, era familiar, era conhecida. O futuro, curado, era uma página em branco, um lugar desconhecido, cheio de novas responsabilidades. E é essa reflexão que fica no final. Essa história toda mostra que, muitas vezes, a pergunta mais importante que a gente enfrenta na vida não é sobre o que é possível ou de quem é a culpa.
A pergunta que realmente define os nossos caminhos é uma bem mais simples e bem mais direta. O que a gente realmente quer?